Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, nos últimos meses os portugueses têm sido confrontados com uma realidade que até então estava oculta aos olhos de todos. A política de portas abertas, o venham todos, de qualquer maneira, sem qualquer critério e controle, infelizmente começa a dar os seus resultados e os exemplos são vários. Recentemente todos assistimos ao drama que se abateu sobre um conjunto de imigrantes que habitavam um prédio na Moraria, em que o incêndio ceifou a vida de 2 pessoas e provocou 14 feridos. Uma antiga loja transformada em habitação, onde viviam um total de 22 imigrantes, repito, 22 imigrantes, que se encontravam amontoados em 2 ou 3 quartos, sem as menores condições de habitabilidade. Já para não falar dos 70 imigrantes de origem indiana a viver em tendas no concelho de Odivelas, ou dos cerca de 900 timorenses atraídos com falsas promessas de trabalho e uma vida melhor para si e para os seus e que acabaram sem qualquer apoio. E ainda o caso de Odmira, que em 2020 contava com 40% de população imigrante a viver sem as menores condições de segurança e higiene. Mas o governo do PS e a extrema-esquerda prefere fechar os olhos a esta realidade e a varrer para debaixo do tapete todos os problemas causados por esta política, apenas em nome de ideologias que acabam por prejudicar todos, quem acolhe e os próprios imigrantes. E em resultado desta política entra atualmente todos os meses no nosso país milhares de imigrantes, atraídos por falsas promessas de trabalho e de boas condições de vida, sem qualquer tipo de controle efetivo, muitos deles vindos de zonas de conflito, onde tanto podiam ter o papel de vítimas como de agressores. Pois, de facto, não sabemos. E não sabemos porque o Governo, com o apoio da sua bancada parlamentar, resolveu acabar com o CEF. E dessa maneira acabar com o único serviço de segurança que tinha como principal missão o controle das pessoas nas fronteiras. Veja-se o ato de terror perpetrado na semana passada por um refugiado, que levou à morte 2 mulheres que tinham a missão de os ajudar na tal integração. Houve uma preocupação imediata por parte do Governo e do Presidente da República de descartar a hipótese de atentado terrorista. Mas cedo se percebeu que o Estado, o Governo, as autoridades, nada sabiam sobre este homem, quando seria a sua obrigação controlar quem entra no nosso país para a segurança de todos. Sabemos agora que é investigado pelas autoridades gregas por ser suspeito na morte de sua mulher e o próprio Ministério Público, no despacho de acusação, não descarta a hipótese de terrorismo. Senhor Presidente, senhores Ministros, senhores Deputados, não é só o Chega a dar conta que esta política de acolhimento de imigrantes e refugiados não faz qualquer sentido e que precisa urgentemente ser alterada. Em entrevista ao Jornal Público desta semana, Sousana Gouveia, que trabalha há mais de 20 anos na Cruz Vermelha Portuguesa, dizia: podemos ter ótimas políticas de acolhimento e integração, mas o que cada vez mais estamos a sentir no terreno é uma necessidade de ajuste à nova vaga de refugiados. E continuava relativamente à velocidade com que foram atribuídos estatutos de proteção temporária de refugiados. Qual a nossa capacidade de absorção destas pessoas, tanto a nível do mercado de trabalho, como de uma habitação condigna, por um preço razoável que lhe permita ter alguma qualidade de vida? Quem diz isto não é ninguém do Chega. Quem o diz, repite, é alguém que está no terreno e trabalha diariamente com refugiados. Fica cada vez mais evidente que as políticas de imigração deste Governo, apoiado por esta bancada parlamentar do PS e com a conivência dos partidos de esquerda, falharam completamente. Quanto ao PSD e Iniciativa Liberal, nem falo, pois nem eles próprios sabem bem o que defendem. A única coisa que não falhou foram as tais políticas de portas abertas, aliadas a uma falsa integração, um falso humanismo e uma cada vez maior falsa segurança. Mas a segurança deste país foi algo que nunca interessou aos governos do PS e da restante esquerda. Compreende-se o porquê. A lei e a ordem não fazem parte das suas ideologias políticas. Vivem da insegurança, do medo e do caos.
As forças de segurança têm sido gradualmente abandonadas, sem investimentos, sem apoios, sem meios para exercerem a sua função e, quando apesar de tudo a exercem de forma exemplar, são diminuídos, ignoradas e rapidamente esquecidas. Chegamos ao ponto em que, numa altura em que estamos em guerra na Europa e que a segurança e a defesa dos países está na ordem do dia, a nossa Marinha, com mais de 700 anos de existência, chegou ao ponto de não ter meios operacionais para efetuar uma importante missão de patrulha e vigilância nas nossas águas territoriais. Senhoras e senhores deputados, vivemos tempos negros e perigosos, guerra na Europa, pandemias, crise económica. Mais do que nunca os Estados têm que ser fortes. Mais do que nunca as instituições do Estado têm que ser respeitadas. Mais do que nunca a governação tem que ser capaz, eficiente e, acima de tudo, competente nas principais áreas: saúde, economia, justiça, educação e segurança. Sem dúvida que precisamos de imigrantes, mas precisamos saber quem são e ao que vêm. E se os convidamos a entrar no nosso país, temos-lhes de garantir não só a oportunidade de viver e trabalhar, como também as condições que lhes permitam viver condignamente. O que não queremos é situações como o incêndio na Moraria ou o terror que no centro ismaelita voltem a acontecer. Obrigado.